das mudanças climáticas. Uhum. Bom, essa relação entre água e mudanças climáticas, ela pode ser, é uma questão complexa, ela pode ser abordada, né, por várias entradas. Do ponto de vista onde eu acompanho, que são essas macropolíticas que são desenhadas no nível internacional e que depois vão chegando nos países, que as pessoas não sabem muito bem como, né, mas elas vão aparecendo as mesmas em vários lugares. Mais ou menos como foi a reforma do Código Florestal brasileiro, né, que não foi um movimento só no Brasil, na verdade, um ajuste estrutural climático, assim a gente vem chamando atenção, né, para que as políticas fiquem alinhadas. A água, assim como a biodiversidade e o carbono, são os denominados novos ativos do capital natural. E eles significam acessar esses ativos, criar direitos de propriedade sobre esses ativos, é uma agenda estrutural agora do capital financeiro, né? A gente lê isso a partir de um processo de financiarização da natureza, né? Eu preciso ter um lastro natural para levantar papéis para o mercado, né? Títulos comercializáveis, gerar novas formas de dívida e fazer o sistema continuar circulando. Claro que a chegada desse movimento privatizante, de cercamento, né, dos bens, ele não vem com essa denominação, nem com essas características. Ele vai vir sempre oculto e cada vez mais sobre esse verniz de proteção ao clima. Por exemplo, agora é um discurso muito forte dentro das Nações Unidas, a gente até recentemente tivemos a Habitat 13, que aconteceu no Equador, que é uma conferência que discute urbanização e que é realizada a cada 20 anos. E essa conferência que recém houve em Quito, o grande tema é a agenda de urbanização até 2050, tem uma sociologia implícita de que o mundo será urbano e que 70% das emissões vêm da cidade. Logo, para falar de água na cidade, eu estou falando de saneamento. E eles dizem, não, é preciso ser um saneamento smart, né? Que nem tem o smartphone, o smart saneamento, agora é smart transport. O que quer dizer isso? O smart em inglês é inteligente, então o que não é o inteligente seria o burro, o ineficiente. Logo, o smart é o que vem acoplado com uma tecnologia que é um pacote, na verdade, né? Tem grandes empresas, por exemplo, a gente pode citar a EDF francesa, né, a GDF Suez, né, que estão envolvidas em várias questões de privatização, que eles vêm com um discurso de que tudo é preciso ser custo eficiente e usar as tecnologias mais modernas. Então, ao invés de discutir a política de saneamento ou resíduos e ver isso de uma forma integrada junto com saúde pública, eles vendem uma série desde processos químicos até softwares para fazer a automação de liberação de quantidade de carga, metrômenos, né, para poder cobrar mais perfeitamente das pessoas, metrômenos individuais, né, e isso tudo, para acessar tudo isso, agora há muito dinheiro internacional, né, porque todo o desenho da cooperação ao desenvolvimento foi sendo balizada por essa questão do clima, então não há dinheiro para fazer um saneamento participativo, que leva em conta a água como direito humano, etc, 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 mas sim há dinheiro e possibilidade de se endividar se eu quiser aplicar esses pacotes mais, né, tecnológicos que estão aí à venda. E o discurso é sempre esse, de que não é um problema a gente ter as empresas cada vez mais contaminando a água se elas mesmas oferecem capacidade de transformar qualquer tipo de líquido de novo numa água, né, que a gente sabe que não é, mas uma água purificada, né, alguma coisa assim que seja potável. Também junto com isso vem uma agenda muito preocupante de pagamento por serviços ambientais, né, onde as empresas dizem, bom, a Coca-Cola, né, que usa muita água, as empresas de mineração, que sim, elas são as principais consumidoras, né, dessa água, elas que geram esse desperdício todo, esse uso irracional da água, mas elas estão compensando isso, pagando através de programas de proteção de nascentes, seja lá o que for, como se isso justificasse a sociedade não questionar, né, o porquê, por exemplo, que a Ambev, a quantidade de água que usa para lavar cascos, né, e uma série de coisas. Mas e por aí vai, assim, é um discurso bastante difícil de entrar, porque ele vem muito bem empacotado, né, de todo um discurso novedoso, assim, que parece ao espírito do tempo, tá contemplando várias coisas, quando na verdade ele impulsiona uma agenda que a gente conhece bastante, né.
é uma agenda, essa agenda ambiental, da forma como ela foi incorporada agora dentro do discurso hegemônico. A gente tem discurso sobre capital natural e biodiversidade em comunicado de imprensa do G20, dos ministros de finanças, assim, ela realmente chegou no que em inglês a gente chama de mainstream, né? Ela não é mais uma agenda marginal, mas no momento que ela entra como agora uma pauta empresarial forte, né, a responsabilidade ambiental corporativa, ela não vem preocupada com as questões que historicamente o movimento ambiental, né, socioambiental levantou. Ela vem já fagocitada, né, é uma antropofagia ao revés, onde o próprio sistema vê que não tem como ele mesmo se reproduzir sem levar em conta isso. Então é um metabolismo onde a lógica da mercadoria e do capital ele vai se expandindo cada vez mais. Eu não vou questionar a poluição do ar, eu vou transformar o ar num ativo e eu crio um mercado de carbono. Eu não vou discutir o porquê, onde está indo o uso da água doce, da água potável no mundo. Eu vou colocar as empresas a fazer serviços de gestão de água, plantadores de água. Agora eles têm uma série de denominações e isso tem impactos assim profundos. Mas com certeza houve uma cooptação muito rápida da agenda ambiental, do discurso ambiental, pelo que a gente chama ambientalismo de mercado, que não questiona a lógica econômica e do lucro, né? Ela simplesmente diz que as pessoas se movem pelo que dói no bolso, não existe outra forma de mudar o comportamento da espécie humana, então que tem que cobrar mesmo, tem que pagar, e nem que para isso eu preciso criar uma escassez artificial, né? Porque eu tenho que gerar escassez para gerar preço nas coisas, né? Então isso vem aumentando cada vez mais, assim, é muito difícil desconstruir isso, porque ele é um discurso muito bem armado internacionalmente, ele é projetado em centros e reproduzido muito rapidamente nas universidades, na mídia, nos programas de televisão especializados, nos experts, né, nos especialistas que são chamados, enfim, né, é uma batalha. Bom, essa questão de individualizar, esse discurso diz faça a sua parte, eu fechei a torneira, eu tomei banho, né? Tem muito isso, né? A campanha do banho, então eu ligo a água, me molho, fecho a água, me ensaboo, abro de novo, escovo o dente. E isso é muito vendido, né? Eu fiz a minha parte. Em inglês eles chamam do your bit, né? Faça o seu pedacinho, né? Como se vários pedacinhos, essa atomização da compreensão, ela é um discurso que casa com essa construção da subjetividade do consumidor, né? Não é o cidadão, é o consumidor. Então aí a gente já tem que olhar com recorte de classe, né? Quem são os consumidores, quem é que realmente pode exercer o seu poder, eu compro isso ou eu compro aquilo. Isso é uma ínfima parte da população, né? A maioria da população, ela vai contar os centavos para sobreviver, né? Ela não pode se dar o luxo de não vou pagar mais R$2 aqui. Isso não está colocado, né, para a maioria da classe trabalhadora da população, tanto brasileira quanto dos países do Sul. Ela é muito hipócrita também, né, porque ela pressupõe que eu chego na liberdade do supermercado e eu posso escolher o meu produto. Quando a gente sabe que as transnacionais que estão por trás, a Unilever te oferece 8 tipos do mesmo azeite vegetal, né? Então, na verdade, qualquer um que eu compro, o dinheiro vai para a Unilever, o modo de produção é da Unilever. Mas isso, de novo, né, que a gente estava falando, corresponde, essa ênfase no indivíduo, no consumidor, ela corresponde a uma sociologia maior que tenta desmontar qualquer percepção do coletivo, do social, da comunidade, do público mesmo, né? Então, assim, eu pago imposto, logo eu. Bom, e a população que não paga imposto, então não pode, né? Então, quem paga, quem pode. E também não, eu posso, a solução a gente chama Al Gore, né? Que para quem viu Uma Verdade Inconveniente, depois de pintar todo o cenário apocalipse, entra uma música assim de salvaremos o mundo e começam as soluções. Compre o refrigerador, que é com consumo eficiente. Dirija carros híbridos, no carro do Brasil seria com etanol. Compre um ar-condicionado, não sei o que. Compre o plástico reciclado. Bom, quem não pode comprar e quem quer não consumir está fora das soluções. Porque as soluções simplesmente é aceitar uma obsolescência planejada, não questionar e entrar numa nova onda de mercadorias que também estão planejadas para durar pouco, mas supostamente tem o selo de sustentável. E isso continua rodando a roda, né, que a gente conhece de demanda de matéria-prima, de transformação, de energia, etc. Mas é também, de novo, difícil desmontar isso quando cada vez mais esse individualismo vem sendo alimentado, porque eu preciso destruir, erradicar
da cabeça e da experiência social a ideia do comum, né? Do que é os bens comuns, do que é o commoning, né? A comunalização, a percepção assim de que não, alguma coisa que não pertence a ninguém e ao mesmo tempo pertence a todos e que não é somente o público, né? É algo do cuidado. Então eu tenho que tirar isso da experiência, né? Então isso historicamente acontece muito rápido, né? A gente tem as gerações cada vez mais nesse hiperindividualismo, né? E todos o meu universo de objetos e o meu universo também de zona de amortecimento moral em relação às coisas. Então, se eu posso pegar um dinheiro e comprar uma coisa reciclada, pagar mais por isso, eu digo não, eu sou neutra, eu sou carbono neutra, eu não tenho impacto, eu minimizei a minha pegada, logo eu sou eticamente, moralmente melhor, né? As pessoas se hierarquizam em função disso. Então, como isso fica para a maioria da população que está sem nenhuma política de habitação, de saneamento, vivendo de programas de governo, sem nenhuma capacidade de exercer sua soberania alimentar, dependendo de pacotes, né, de alimentação industrializada, elas não são sujeitas a essa transformação, né? O que eu ofereço para elas como possibilidade? Então, isso é um grande debate que está colocado. Uma tentativa de fundir a ideia de que ser consumidor é ser cidadão, né? Então quem é só cidadão e não é consumidor, não, como se essa identidade não existisse por si. Se eu não pago imposto, se eu não sou proprietário, né? Porque sempre tem assim, quem pode pagar o imposto até quem tem títulos que nos vinculem ao Estado. Agora pense na imensidão das favelas do Rio de Janeiro, ninguém tem título de propriedade, né? Logo, um discurso forte, eu moro no Rio, mas não sou de lá, é que essa gente, né, e as pessoas ainda rodam as mãozinhas para cima, não pagam impostos, né? Então, eles estão morando ali, estão ocupando, então quem decide são esses que realmente ainda seguem sendo a classe proprietária, que cada vez é menor, né? Cada vez concentra mais, né? Bom, a luta continua, né? A luta segue. Acho que nesse contexto brasileiro de agora a gente vê o quão acirrada e quão mais difícil ela vai se complexificando. Mas a luta, ela não é individual, ela é coletiva, né? Eu acho que tem uma série de ações individuais que a gente não discute, que obviamente tem que ser feitas. Inclusive tem um momento da própria experiência individual para a pessoa entender a radicalidade, né, do seu ser estar no mundo e como ela precisa lutar com os outros. Isso passa por momentos que são muito pessoais mesmo, mas ela não existe fora dos coletivos, né? E esses coletivos estão sendo desmantelados, né? A gente não tem o antipolítico, a gente tem um rechaço aos partidos, né? Toda a conjuntura histórica, movimentos sociais como a gente conhecia historicamente também já não correspondendo a uma nova geração que está sempre conectada e que não necessariamente precisa viver em movimento para se sentir, né, em rede. Então são mediações pela tecnologia que a gente está vendo agora também, o quanto elas mobilizam, mas também os seus limites. Então eu acho que a forma de fazer luta é nunca deixar de exercer esse espírito crítico, né, de não aceitar as naturalizações, porque o capitalismo ele se mantém como sistema global de opressão e de organização da sociedade, porque ele se vende como uma naturalização, como não existe nada melhor que ele, e a prova histórica de que ele vai continuar é porque ele só se aprofunda, né? Mas a gente tem que lembrar que ele teve um momento na história, não muito tempo atrás, né, comparado com a experiência humana no planeta, e que isso, a gente acredita, ele vai ter um fim, vai ter uma superação. E essa precisa ser um horizonte de transformação da sociedade, que milhares de povos e de culturas no planeta se organizam e se organizaram até aqui de formas diferentes de se relacionar entre si com a natureza, que não há uma única forma, né? O discurso do desenvolvimento tenta vender isso, né? Uma narrativa linear, uns já se desenvolveram, outros estão se desenvolvendo e os outros estão subdesenvolvidos. Mas uns já são, outros ainda não, mas dentro de uma mesma forma que deve florescer em todo lado. Então a gente questiona isso, questionar o discurso do crescimento, né? É um dos grandes mitos também que nos foi vendido, que uma economia cresce, 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 que o grande fim da sociedade é promover o crescimento e a política deve ser pautada pelo crescimento. A gente acredita que não, que é pelo bem-estar, pelo bem-viver das pessoas. E pensar radicalmente outras formas de construir as casas, de se alimentar, de ocupar o território, de destinar o seu tempo, né? A gente está preso em jornadas de trabalho
que não se justificam no mundo com tanta riqueza socialmente produzida, com tanta tecnologia e que na verdade gerou contraditoriamente cada vez mais desemprego, cada vez mais jornadas de trabalho exaustivas, né? E que roubam toda o que seria o florescer da humanidade, de poder desfrutar de estar num planeta como o nosso, né? Então, acho que é por aí. Então, se a gente quiser olhar de uma chave mais ampla, sem dúvida é uma crise civilizatória, não é uma crise de uma sociedade, apenas de sociedade, é de uma civilização que historicamente tem uma origem, né, porque é um modo de vida que foi gestado em algum momento da história, que ele surge na Europa, mas ele só surge na Europa porque eu posso submeter um continente inteiro, como foi a América, para fornecer matéria-prima e energia para dar uma qualidade de vida que materialmente na Europa seria impossível. Então a modernidade, né, sem o seu lastro colonial, ela nunca teria acontecido. Desde o nível mais básico, né, o Marx mesmo nos primeiros capítulos do Capital, ele já fala, sem a prata de Potosí, eu não podia nem ter aumentado a circulação de moeda na Europa para dar início, né, não estamos nem falando do papel moeda ainda, né, mas um nível nesse básico. Sem o açúcar, sem o café, né, sem todos os produtos coloniais que saíram daqui, uma quantidade imensa de energia que na verdade forneceu calorias para a força de trabalho não teria acontecido na Europa. A condição da Inglaterra esvaziar os campos, levar os seus camponeses para dentro das fábricas e botar ovelhas, né, por toda a história do cercamento nos campos ingleses, para quê? Para prover lã para a indústria têxtil, dependeu de eu estar nos Estados Unidos matando todos os índios, desmatando as planícies para plantar o trigo lá, para o trigo poder ser enviado para alimentar esses mesmos operários que estavam agora na Inglaterra dentro das fábricas. Então houve todo um rearranjo de ecossistemas absolutamente destrutivo, né? Por exemplo, a indústria da carne na Argentina, ela vai ser estabelecida para os navios frigoríficos, a vapor ainda, levarem carne para alimentar essa força de trabalho e para ela poder se reproduzir. Só que isso tudo foi demandando uma quantidade de matéria e de energia e de transformação de ecossistemas num ritmo que nunca havia sido experimentado do planeta. Não é que antes outras civilizações que floresceram e pereceram não tivessem encontrado seus limites ecológicos, né? O Império Romano tem várias leituras hoje em dia que associam a queda do Império Romano ao fim da madeira. Eles foram se expandindo, uma demanda de madeira para metalurgia, para forjar as armas, para inclusive alimentar os banhos romanos, né? Que sem os banhos romanos não havia civilização romana, que foi ao longo de vários séculos depauperando todas as florestas da Europa. Então, quando o Império Romano chega nos seus limites, ele não tem mais como se sustentar energeticamente, e por isso também o feudalismo seria um tempo na Europa de recuperação desses ecossistemas e de matéria-prima. Claro que as matérias-primas depois, com o advento da descoberta do petróleo, primeiro do carvão em 1750, mas principalmente do petróleo em 1850, ela vai fornecer uma coisa inédita na história também, que é o querosene. Primeiros 100 anos de uso do petróleo foi isso, né? Praticamente querosene para ter luz à noite e duplicar a jornada de trabalho. A gente esquece, né? A gasolina e o diesel, eles vão entrar na matriz energética mundial só a partir da Segunda Guerra Mundial mesmo, sistematicamente. O Brasil foi um país que se industrializou nos anos JK com madeira, né? A gente esquece, até 1973 a madeira era a principal fonte de energia do Brasil, né? Quando tem a crise do petróleo, ainda no governo militar, é que vai se discutir a criação do Proálcool, e realmente a gente vai ter já uma capacidade da Petrobras de atender mais sistematicamente as necessidades do Brasil, mas o Brasil segue importando gasolina até hoje, né? Isso não é uma questão. Então, essa civilização petroleira que se estabeleceu, essa dependência da energia fóssil, né, do carvão, mas dessa energia móvel do petróleo, que faz plástico, né, que faz matéria-prima, que faz têxteis, que faz embalagens. Eu só posso vender água mineral e ter um mercado mundial de água se eu tenho como engarrafar essa água, e não dá para ser um vidro, né? Não teria como eu carregar. Então eu dependo do plástico, na verdade, para vender milhões de mercadorias que não existiriam.
Uma coisa que eu sempre acho interessante lembrar é que o ciclo do café, que foi um ciclo importantíssimo para o Brasil, ele dependia de uma coisa que ninguém fala, que é da juta. Se eu não tenho plantação de juta, da fibra, eu não fazia o saco. Se eu não fazia o saco, eu não empacotava mercadoria. Se eu não empacotava mercadoria, eu não botava ela no comércio, né? Eu sou gaúcha, né? Lá, as missões jesuíticas que fizeram aquela redução dos indígenas, eles se aproveitaram do gado que foi trazido da Europa e que se multiplicou nos pampas. Pra quê? Pra carne? Não! Eles matavam o boi, as carnes apodreciam no pampa por causa do couro, para secar o couro, para fazer bolsas, para exportar erva mate para a Europa. Então essa história das mercadorias, de uma visão assim realmente metabólica e da materialidade do mundo, a gente perde, né? A gente dá como dado as coisas. Mas existem, hoje em dia está bastante moderno fazer isso na história ambiental, com um olhar da ecologia política, né, de como essas transformações forjaram o modo de vida que a gente tem hoje. Por isso não é uma questão só de transformação da sociedade, é uma transformação profundíssima da nossa civilização, assim, de todas as coisas mais óbvias que a gente dá como um dado do nosso modo de vida, né, e que são extremamente dependentes de cadeias de poder, de guerras, né, porque eu só posso pegar o meu petróleo do Iraque lá se eu entrar no... Então, assim, as conexões que o mundo nos fez hoje, né. Então, eu acho que isso é um desafio para a universidade também ultrapassar essas barreiras disciplinares, essa compartimentação do pensamento e forçar exercícios que a gente acaba se acomodando às vezes na academia, né, dos alunos, de criticar sempre, de buscar história, né, ninguém mais estuda história, né, botar a linha de tempo no quadro negro, né, voltar, conectar as coisas, né, porque essa limitação do Phono Sapiens, né, dessa telinha de ver o mundo, é que ela não permite uma visão dialética, ela não permite ver a totalidade dos processos, né, é um fluxo, o Bauman, né, o sociólogo Bauman fala, é líquido, né, a modernidade líquida, a velocidade líquida é aquele acesso, aquele conhecimento que é, mas que já não é, mas que é só informação e que é multiplicado, viralizado, e vídeos curtos e um ritmo frenético. E esse ritmo não é o ritmo da reflexão, ele não é nem o ritmo da própria natureza, né, que se a gente olhar para as idades do planeta, né, processos de muito longa duração e que a gente tem que reverenciar e entender, né. Muito bom. Bonito, Camila, muito bem. Muito bom. Muito obrigado. Bom, eu olhando esse maluco, eu vou botar meu pé. Então, pode ir pro bar, pode ir pro bar. Vamos te liberar então. Poderíamos conversar muito mais, mas vamos aproveitar. Além do documentário que a gente já fez e que estamos fazendo, a gente está também editando